Depois de roubar a espada de Tritão, o Barbossa foi arrogante no mar. Agora, ele possui dezenas de barcos e riquezas incontáveis, e também incrustou suas pernas de madeira com ouro e pedras preciosas. Ele aproveitou a vida como um rei o dia todo, mas a aparição do Salazar quebrou sua vida despreocupada. O Salazar costumava ser um pesadelo para todos os piratas, mas agora ele estava chegando no Silent Mary, que pode devorar todos os navios. Temeroso, ele pediu ajuda à bruxa Sasha. A bruxa disse a ele que, devido ao que Jack traiu sua bússola, a bússola liberaria seu medo mais profundo, isto é, Salazar. Mas eles eram fantasmas no mar e não podiam desembarcar. Então, é melhor você voltar para sua cidade natal e sua fazenda. O Barbossa disse que a agricultura era impossível. Se ele ajudasse ao Salazar a encontrar ao Jack, talvez pudesse poupar sua vida. Ela deu a Barbossa a bússola que o Jack havia vendido antes. O Império Britânico também queria que o tridente governasse o oceano, e a bruxa apontou a direção para a marinha, usando o mapa estelar desenhado pela Carina na parede da prisão. O Barbossa encontrou ao Salazar e prometeu ajudá-lo a encontrar ao Jack, e implorou ao Salazar que em troca o deixasse viver. Ele prometeu a ele, mas ainda assim, convenientemente, matou muitos dos seus membros da tripulação. Na madrugada do dia seguinte, o Barbossa alcançou ao Jack com a bússola. Eles jogaram ao Jack e os outros no bote salva-vidas para salvar suas próprias vidas. O Salazar lançou tubarões zumbis para perseguir ao Jack, enquanto Henry e a Carina mergulhavam para salvar suas vidas. O mestre do surf, Jack, teve uma experiência única. O Salazar pisou na água com um exército de fantasmas e os perseguiu. O Jack e os outros fugiram para uma ilha, e os fantasmas que acabaram de pisar na terra se transformaram instantaneamente em pó. Não acredito mais em ciência, disse a Carina, que via os fantasmas durante o dia. O Gibbs, que viu o navio da marinha chegando, rapidamente deu a posição de capitão a Blonde, e ele ficou muito animado quando se tornou capitão. Então, vou espancar a seu capitão até a morte, a menos que você me diga onde está o Jack. O Jack, que pousou na costa, achou que estava seguro, mas como diz o ditado, havia milhares de piratas no mundo, e o capitão Jack ofendeu a maioria deles. Na ilha, um pirata apelidado de Cabeça de Porco os pegou, porque o Jack uma vez lhe ficou devendo muito dinheiro, e ele queria casá-lo com sua irmã viúva para pagar suas dívidas, com o testemunho de Henry e Carina. Justo quando o Jack estava para perder a virgindade, o Barbossa apareceu. Ele não veio para levar o Jack de volta. Ele realmente queria encontrar o tridente e derrotar ao Salazar. Agora, o único navio que ele não conseguiu alcançar foi o Pérola Negra. Apenas o uso da espada de Tritão poderia retirar o lacre do Pérola Negra. Assim que Gibbs quebrou a garrafa de vidro, o Jack rapidamente lançou o Pérola Negra. Como resultado, encolheu? Por que encolheu? O Barbossa, sem palavras, pegou o barco e o atirou ao mar. Ele não esperava que o Pérola Negra parecesse uma esponja. Ela instantaneamente se tornou maior depois de entrar no mar. O Barbossa, que ocupou o Pérola Negra, liderou outras pessoas em busca do tridente, mas ainda dependia do mapa da Carina. E quando ela tirou o diário de Galileu, Barbossa ficou chocado. Ele perguntou o nome dela, e ela disse: meu nome é a constelação mais brilhante do norte. Enquanto o Jack ao lado ouvia a conversa e imediatamente entendia que a Carina era filha do Barbossa, o Barbossa se apaixonou por uma mulher chamada Magritte Smith e deu à luz a Carina. Depois da morte da Magritte, o Barbossa a abandonou na entrada do orfanato, deixando seu nome e este diário, que roubou de um barco italiano quando era jovem. Ele não sabia o valor desse livro, mas achou que era muito valioso olhando para o rubi nele. Mas o Barbossa não ia contar a verdade para Carina, porque ela sempre achou que o pai era astrônomo e nunca o achou pirata. Ele não queria decepcionar a sua filha. O Gibbs e outros presos na cabine estavam tentando escapar da prisão. O Gibbs disse que se houvesse algo longo e duro, ele poderia destrancar a fechadura. Então, ele olhou para os pés do Blonde. Não se mova, rato! O Gibbs e os outros escaparam em um pequeno barco e alcançaram o Pérola Negra, e os navios de guerra britânicos os seguiram de perto. Neste momento,
o Salazar também perseguiu, e o Silent Mary engoliu o navio de guerra como uma mordida e então lançou uma luta desesperada com todas as pessoas no Pérola Negra. O Jack perguntou ao Salazar: "Por que você me odeia tanto?" O Salazar estava muito bravo. "Como você ousa perguntar depois que você dormiu com a minha esposa?" Neste momento crítico, eles encontraram a localização marcada do tridente, que era em uma pequena ilha. Como o Salazar não pôde desembarcar, ele agarrou ao Henry em pânico. Neste momento, eles descobriram que era uma ilha de diamantes, cheia de diamantes. Essa ilha era o reflexo das estrelas em todo o céu. A Karina colocou o rubi em seu diário em uma lacuna e o mar de repente se abriu, assim como o Moisés cruzou o Mar Vermelho. O Jack e a Karina deslizaram para o fundo do mar. Este era o túmulo do Poseidon, dedicado ao tridente. Espere, o Poseidon estava morto? Embora não existisse tal história na mitologia grega, de acordo com algum folclore, o Poseidon foi morto por Zeus por se opor a ele, e a Atlântida foi destruída devido a este motivo. O Salazar não conseguia andar no chão, então ele possuiu ao Henry e pegou o corpo dele emprestado para ir ao fundo do mar para lutar contra o Jack. Devido ao que Jack não suportou machucar o corpo do Henry, o tridente foi roubado pelo Salazar. A poderosa energia do tridente o forçou a sair do corpo de Henry. O Salazar, com o tridente, poderia finalmente descer ao solo e controlar tudo no oceano. Ele esfaqueou o peito do Jack. Felizmente, o diário de Galileu salvou a sua vida. Quão bobo ele era! Usar uma arma mágica para fazer um ataque físico. O Henry acordou neste momento, sabendo que somente destruindo o tridente, todas as maldições poderiam ser eliminadas. Então, ele cortou o tridente com uma espada. Parecia que a qualidade deste artefato não era muito boa. Não só não conseguia perfurar um diário, mas também era facilmente cortado por uma espada. Quando foi destruído, todas as maldições foram eliminadas. O mar logo se fecharia e os afogaria. Felizmente, o Gibbs e os outros dirigiram o Pérola Negra para lançar a âncora de ferro para resgatar ao Jack e aos outros. E o Barbossa também pegou a âncora para resgatar a sua filha. Eles escalaram ao longo da corrente. A Karina escorregou e acidentalmente caiu. O Barbossa agarrou rapidamente a mão dela. Vendo sua tatuagem de tridente, a Karina sabia que este pirata era o seu pai. Neste momento, o Salazar escalou e agarrou a Karina. Para salvar a sua filha, o Barbossa puxou da espada e optou por morrer com o Salazar. Depois disso, os três foram resgatados e a Karina não conseguia aceitar que acabara de receber o amor de seu pai, mas o perdeu instantaneamente. No entanto, o Henry aprendeu a habilidade de bater em uma garota com o Jack, o que ajudou a Karina a recuperar sua confiança na vida. Eles começaram uma nova jornada e o Capitão Jack mais uma vez dirigiu o Pérola Negra para longe. O Henry trouxe a namorada para ver a mãe à noite e eles dão as boas-vindas ao pai. Mas por que a Elizabeth parecia mais jovem do que a sua nora? Depois que William fez sexo com sua esposa, que não via há muitos anos à noite, um homem com um alicate de caranguejo apareceu de repente. William acordou. Ele descobriu que teve um pesadelo, mas não encontrou algumas cracas caídas debaixo da cama. Esse homem voltou? A série Piratas do Caribe acabou.